fez o barulhinho para mim, mas não apresentou. Que bom que vocês avisam, é para fazer isso mesmo. Vamos lá, galera. Então, agora deve estar apresentando, não? Está. Tá. Ok? Então, vamos lá. Consultoria empresarial, nós vimos sobre características da atividade, vimos sobre os tipos de consultoria que normalmente as que mais acontecem. Tem consultoria de várias coisas na vida, a gente vai encontrar durante a vida vários especialistas falando sobre uma única coisa. Você não vai encontrar um consultor empresarial que seja especialista em finanças, em gestão de pessoas, em produção, em telhado, em arquitetura, em eletricidade. Não, você vai encontrar um consultor especialista em instalações elétricas. Você vai encontrar um consultor especialista em gestão da produção. Você vai encontrar um consultor especialista, no caso do exemplo da gestão da produção, ainda teria assim, especialista na indústria de móveis, especialista na indústria, gestão da produção da indústria de automóveis. Então, olha, sempre vai ter uma única coisa. Para o cara ser bom, ele é bom numa coisa. Aqui em Jaú tem uma FATEC que tem, como é que se chama? O fundo, o cara vira motorista de barco, tá? Piloto de barco para navegação fluvial. Navegação fluvial. Esse curso tem homens e mulheres fazendo, e tem uma menina que eu conheci um dia aí que eu fui fazer uma mentoria lá, falar para os alunos lá na faculdade, lá na FATEC, e ela fez esse curso de navegação fluvial, passou lá uns 2 anos lá no Amazonas, lá dirigindo barco lá por dentro daqueles rios, e voltou e construiu. Como ela conhece um monte de gente, começou a conhecer gente do Brasil inteiro que mexe com a navegação fluvial, e ela voltou, foi para o Rio de Janeiro, que ela foi fazer uma especialização, que, aliás, quem faz FATEC Navegação Fluvial faz estágio lá no Rio de Janeiro, na Escola Naval, para trabalhar em barcos e pegar o dia a dia, né? O estágio. E ela, então, com esses conhecimentos, ela abriu um escritório de consultoria de navegação fluvial lá no Rio de Janeiro. E ela focou num nicho de um tipo de navegação fluvial. Então, a gente pensa assim, mas é tudo, como eu brinquei, né? Motorista de barco. É tudo barco. Não. Tem o que é de passageiro, tem o de carga, tem o de trânsito, tem não sei o quê, tem o de rebocador, tem um monte que nem eu sei exatamente quais são. E ela abriu um trabalho de consultoria. Está rica? Ainda não, mas está ganhando dinheiro, está fazendo a vida dela, tem a profissão, tem um nicho, tem um negócio. Então, consultoria tem tipos, para vários tipos de empresa, e o profissional consultor, ele é especialista no ramo. Então, hoje, nós vamos falar sobre quais são as etapas de uma consultoria. Não importa de quê. Aí é o esqueleto, né? Como é que faz isso? Certamente vão ter algumas variações de acordo com o tipo, né, da empresa, as condições que tem ali, porque, como vocês sabem, tem empresa grande, empresa média, empresa gigante, empresa pequena, e cada uma delas tem o seu modo de ser, o modo de fazer, mesmo que sejam todas da mesma especialidade. Tá? Então, nós vamos falar hoje sobre as etapas de um plano de consultoria. Então, essas etapas, a bibliografia está lá, lembrando aí o que é a consultoria, que é um serviço de aconselhamento, na verdade, você vai fazer uma investigação da empresa e vai sugerir à empresa ações, atividades, estratégias para que ela resolva o problema que ela tem. Até porque você foi contatado por ser um especialista naquela necessidade que a empresa tem. Tá? Então, é por aí. Então, para tornar a empresa mais hábil, mais ágil, competitiva, melhorar a produtividade e assim vai. Bom, vamos lá. Quais são as etapas de uma consultoria empresarial inovadora? Porque aí a gente está pegando empresas que inovam, que a gente vai dar sugestões para inovar, para ela criar um diferencial no mercado. Você vai encontrar consultores que não estão voltados para a inovação. Como é a minha especialidade, a inovação, eu vou puxar a sardinha para a minha brasa. Claro, vou falar sobre inovação.
Até porque é encantador saber um pouco sobre isso, porque qualquer que seja a empresa que a gente faça ou que a gente vá se envolver, a gente vai sempre procurar olhar o diferente, o que não tem no mercado. Vão inovar. Para fazer mais do mesmo, eu prefiro não fazer, porque eu tenho grande chance de não dar certo. Eu tenho grande certeza de que eu não vou conseguir sucesso naquilo, porque o mercado está cheio. A não ser que eu tenha a grana e possa contratar altos especialistas, montar uma mega estrutura, e aí eu consigo. Caso contrário, e assim mesmo, tem chance de não dar certo também, mas que depende da empatia. Não mais cidade do interior. Se falar assim, e é o Fernando que abriu uma loja aqui em Botucatu, o cara chegou forte, botou um equipamento, tudo legal, bacana pra caramba. Basta alguém da cidade dizer assim, e o Fernando não é confiável. Alguém já me falou, mentira, né? Mas alguém já me falou que ele é um cara trambiqueiro. Pronto, ninguém da cidade vai fazer nada comigo lá. Concordo? Eu não sou parente de ninguém, não faço parte da família nenhuma, não existo na cidade há muitos anos, estou chegando lá apenas com dinheiro. Vai aparecer um monte de gente querendo colaborar para poder ganhar um cascalho por trás, pelo serviço, mas ele não tem compromisso com aquilo ali dar certo. Então, as etapas de uma consultoria são essas 5. A entrevista, onde a gente vai falar agora detalhadamente. Eu só vou falar sobre esses tópicos aí para a gente depois parar em uma por uma, tá? A entrevista é onde a gente vai fazer uma investigação, vai tirar uma fotografia da empresa para ver o que acontece lá. A proposta, que uma vez que eu identifiquei a situação, como é que está aquele setor para o qual nós fomos contratados, você vai pegar e fazer assim, bom, eu identifiquei isso, isso e isso, bom, isso aí é você, né, pensando contigo mesmo. Para fazer esse trabalho, eu vou levar tantos dias, eu vou levar tantas horas, eu vou ter que pesquisar tal assunto, porque essa aí é uma necessidade muito específica. Enfim, eu vou gastar 15 dias para elaborar essa proposta, ou para elaborar todo o contexto, para apresentar a solução. Então, o meu preço é X. Ponto. Para fazer isso, isso e isso. A gente ainda vai detalhar mais. Apresentar a solução, né? Olha, então, depois que a gente viu tudo, fiz uma análise, está aí a solução. A implementação e a continuidade são encargos da empresa. O consultor não tem essa responsabilidade pela implementação, a não ser que ele seja contratado para isso também. Aí, na hora que você apresenta a proposta, você está vendendo apenas a solução. Tal qual a gente comentou, eu acho, como quem vai no médico, que o médico passa a receita, dá os remédios que você tem que tomar, você pega aquilo, passa debaixo do braço, vai lá na farmácia, compra os remédios e vai para casa e toma. Você que tem que fazer. A implementação e a continuidade do tratamento é responsabilidade da empresa. Beleza? Então vamos em frente. Como é que é essa entrevista? Essa entrevista, ela é um momento inicial onde todas as demandas da empresa são apresentadas pelos clientes. Aí você tem que pensar o seguinte, tem que estar muito ligado, muito esperto, muito conectado naquele ramo, porque essas demandas vão vir de vários setores. E como você é um especialista, digamos, vamos pegar um exemplo, você é especialista em produção, é um engenheiro de produção, que é um consultor da engenharia de produção. Tá? Como pode ser uma pessoa que é gestão de pessoas, é uma pessoa especializada, ser um consultor especializado em RH? Como você também pode ser um consultor especializado em gestão empresarial, em que você vai lidar com os administradores, como é que a coisa vai acontecer. Enfim, qualquer que seja o setor, quando você está fazendo esse momento, essa demanda, em que são reuniões que você faz com os empregados, reuniões que você faz com as chefias intermediárias, reuniões que você faz com a alta cúpula da empresa, você vai investigar tudo que tem daquele tópico que é a sua especialidade. E aí é onde eu estou dizendo, é natural que você é o do engenheiro da produção e alguém vai dizer assim, mas nós temos um processo, um problema aqui, tem uma mudança de pessoal, eu não consigo fazer com que os empregados fiquem aqui, eles toda hora estão entrando e saindo, eu tenho problema com especialização, atualização, eu tenho dificuldade em atualizar os empregados e tal. Aí você vai dizer, bom, a minha especialidade é em como a produção deve sair melhor.
como que eu posso fazer com que a produtividade da empresa, dessa fábrica ou desse setor, seja otimizada, atinja patamares melhores. E não agora a questão do RH já é um outro tipo de problema que não é foco da nossa consultoria. Então, você vai ver que vai aparecer um monte de outras possibilidades ou de outras demandas em que não é a tua especialidade. Você vai dizer, professor, aí eu vou perder negócio? Eu vou perder atividade? Não, pelo contrário. Você vai se demonstrar como uma pessoa que é altamente especializada e que você não vai querer meter a mão numa coisa que você não domina com propriedade. Então, aí é que entra o seu valor. O cara que quer pegar tudo vai se atrapalhar. Pensa aí que você vai no supermercado sem um saquinho, sem nada, e bota na mão aqui um monte de laranja, aí você quer ir juntando laranja, você abre a camisa, bota a laranja na camisa, mas vai chegar uma hora que você vai andar ali e vai começar a pular laranja para tudo quanto é lado. Você não vai conseguir levar mais do que uma determinada quantidade. Então, é a mesma coisa. Se você quiser pegar um monte de atividades e serviços, não vai dar certo. Né? Aí você tem... Quem foi que falou aí agora? Foi o Pedro, né? O Danilo. Mas aí eu posso contar um grupo de consultores. Pode, tem empresas que são assim. Aí você não. Aí essa indústria, por exemplo, não está contratando um consultor, está contratando uma empresa de consultoria que vai detectar todos os problemas que podem ter e fazer um pacotaço. E aí vai um consultor de cada tipo. Como o nosso foco é do consultor, daquela pessoa, do indivíduo que trabalha como consultor, eu não estou juntando tudo num balaio só, porque mesmo essa empresa, a empresa faz tudo, mas quem faz é uma pessoa. E essa pessoa é um de nós, que tem uma certa especialidade. A gente é contratado por essa empresa, porque ela captou um cliente que tem vários níveis de demanda, e aí você tem como consultor link ali, como é que chama? Parceria, contrato, até de exclusividade. Você é um consultor exclusivo daquela empresa. Tem isso. Isso existe no mercado. Quanto mais especializado você for, mais isso aí se realiza. Vamos ao próximo? Então, o momento inicial é esse de levantar demandas. Eu peguei uma frase de uma professora amiga minha, a Carolina Savioli, que tem no livro dela, que ela diz assim: o início de processo da construção da consultoria é permeado de muita excitação. Por que ela falou isso? Porque a empresa vai achar que você vai ser o cara que vai resolver tudo. E você vai sair dali, a empresa está impecável, ele ganha dinheiro até dizer chega, tudo funcionando, acabaram os problemas. Mas você não é a solução. Você não faz parte da solução, você apresenta a solução. Então, essa excitação aparece porque ela começa a ver assim: já que esse cara me falaram que ele é muito bom, ele vai cobrar caro mesmo, porque eu sei que já disseram que ele não cobra barato pelo trabalho dele. Então, já que eu vou pagar caro, eu já vou começar a colocar um monte de trabalho em cima, porque esse cara vai ter que dar conta daquilo que eu estou pensando que tem que dar. E aí é que a gente se estoura, se a gente bobear. Vai trabalhar demais e não vai conseguir resultados, porque você vai fazer um monte de coisa e você não vai fazer o foco que você precisa ter, tá? Então, é importante que, nesse momento, a gente tenha foco no momento de levantar um problema em que você não é o salvador da pátria, você não é um Deus, você é apenas um consultor de uma especialidade. Então, o próximo é a proposta. Fizemos o levantamento, investigamos tudo que tem lá naquela empresa. Então, agora eu vou ter até um vidrinho de remédio aí, que é como assim, a receita. A hora de você dizer, olha, para que eu prepare essa receita, que eu faça esse remédio, eu vou cobrar tanto. Vai ser isso que eu vou fazer. Assim, 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 todas as etapas. Então, vamos ver essas etapas. Então, eu vou apresentar nessa proposta a dinâmica metodológica do trabalho, ou seja, como é que vai ser? Primeiro nós vamos fazer isso, vamos fazer uma série de entrevistas, coletar materiais, pegar os documentos X, Y, Z que eu vou precisar também ter reunião com a equipe desse setor, com a equipe daquele setor, eu vou precisar falar com o pessoal do financeiro, vou precisar falar com o pessoal do RH, enfim, você vai elencar todo o contexto que você vai precisar trabalhar. Você vai ter que pedir autorização e tem que ter uma determinação da direção
Porque você ser um consultor, já pensou? E chega lá do lado do cara do financeiro e fala assim, qual foi o faturamento da semana passada? Aí o cara vai assim, mas peraí, eu vou ficar falando para esse cara que é de fora quanto que a gente ganhou de dinheiro, por exemplo? Ou quanto de matéria-prima você usa e quais são essas matérias-primas que você está envolvendo na sua produção? Sim, opa, isso aí é segredo industrial, o cara não vai estar chegando aqui perguntando essas coisas. Então, tem um termo de confidencialidade que o consultor assina, né? Firma, garante com a empresa de que tudo que ele identificar ali, ele não pode comentar com ninguém, é segredo, é restrito, é privativo. É assim como um médico que não pode falar assim, ei, a Simone esteve aqui ontem, falou que está com isso, está com aquilo, que o marido falou e não sei o que. Não vai fazer isso. Né? Não vai falar sobre as nossas privacidades. Então, assim, para a empresa também é a mesma coisa. Então, vai traçar nessa proposta quais são os objetivos, quais são os benefícios que vão acontecer. Faltou um S ali, oferta dos benefícios. Eu vou consertar isso aí para botar lá em cima. Então, oferta dos benefícios e os valores, quanto que você vai cobrar. Tá? Então, a proposta tem isso. Toda a linha de ação, o que vai ser feito, qual o cronograma, a que horas, quanto tempo, como que vai ser, que semana é, tudo isso aí é definido. Onde você quer chegar com aquele resultado, com aquele levantamento, perdão, que você está fazendo, e qual é a vantagem que a empresa vai ter ao terminar, ao implementar essa proposta. Então, a proposta é feita de um documento escrito, atende às necessidades iniciais do cliente, determina o tempo e as atividades de execução do serviço, então análise e soluções, atenção ao que é pedido e ao que é possível. Lembra que eu falei lá que o pessoal sai pedindo um monte de coisa, começa enfiando um monte de demandas em cima, de necessidades? Você tem que dizer assim, olha, o que vocês me pediram, só é possível fazer isso. A outra coisa não é da minha alçada ou não é objeto dessa mexida que a gente vai precisar fazer. Numa outra etapa, a gente pode trabalhar aquela outra parte. Não se trata de deixar claro para o teu cliente que você não está querendo vender para ganhar mais um outro dinheiro depois. E sim dizer para ele que são aspectos com visões completamente diferentes e às vezes até antagônicas. E que a raiz do problema está nesse nível que você vai tratar. E depois que tratar esse primeiro nível, que implementar e ver o resultado, aí você vai olhar para o outro ângulo para ver se de fato é necessário, que às vezes até o que está sendo pedido vai naturalmente se corrigir a partir do momento que você propôs um conjunto de mudanças. Então, atenção do que é pedido e o que é possível e apresentar o valor inicial das análises e solução. Quanto custa os meus serviços, os seus serviços, o serviço do consultor. Então, aí está escrito nesse papel, nesse documento impresso. Eu ainda, na próxima aula, vou ver se eu consigo um exemplo de uma proposta, como é que foi feita, como é que faz. Eu tenho muita coisa de escola, sabe, pessoal? Porque eu trabalho em consultoria de instituições de ensino, de faculdade, de ensino médio. Eu faço avaliação da escola e digo, essa escola precisa disso ou disso, daquilo. Ou seja, eu faço mais esse nível de consultoria. Mas eu vou arranjar, mesmo que seja esse tipo, ela não foge muito do que é uma consultoria de qualquer outra atividade. Tanto é que eu estou apresentando essa linha de trabalho para vocês e ela não vai ficar devendo nada para qualquer outra linha de trabalho. Porque o escopo, né, a estratégia é a mesma. O que é proposto, a solução é que vai ser diferente. Os números, os resultados, as informações que a gente coleta na análise é que são diferentes, porque são específicas de cada atividade. Tá legal, pessoal? Tá bom? Tá corrido? Tá complicado? Alguma dúvida? Não? Tá tranquilo. Tá ótimo, professor. Beleza. Vamos falar, né, galera? Ó, a gente vai ter uma atividade na outra aula em que vocês vão ter que participar, vocês vão ter que apresentar coisas, hein? Vão ter que fazer comentários. E esse silêncio significa que não ganha participação, tem que entrar no esquema. A gente está aprendendo. E a gente, quando a gente fala sobre uma conclusão que temos, a gente aprende mais sobre essa conclusão. Só anotar não é suficiente. A gente precisa ensinar para alguém, fazer comentário com alguém daquilo que a gente aprendeu. E isso é uma das chaves do aprendizado. Falar, ensinar alguém aquilo que você acabou de aprender, faz com que você fique consistente com o teu conhecimento.
vale até para o livro que você acabou de ler. Se vocês começarem a ler uma única coisa aí que eu passei para vocês, cada insight que você tiver, uma sacada que você tem, comenta em casa, comenta com o marido, com a esposa, com o namorado, com a irmã, com a mãe, enfim, faz um comentário com alguém de uma coisa que você achou muito, muito da hora, muito legal, manda ver, fala mesmo, isso aí com os amigos, pô, eu li um negócio aí muito interessante, a gente tem que fazer, encaixa no contexto, é possível, sempre é possível. Bom, a análise, peguei lá aquele monte de dados, fiz a investigação, perguntei para todo mundo lá o que era o problema, apresentei a proposta, eles aceitaram a minha proposta, vão me pagar a conta lá que eu falei, ó, quero 10 mil reais, eu quero 50% agora, então nesse primeiro dia que você começa já a análise, porque você traçou um cronograma, lembra que na proposta você fez um cronograma, 5 mil no bolso dos 10, você já começa a fazer a análise. Começa a levantar todos os pontos dos problemas que esse cliente mostrou para você na hora que você estava fazendo uma avaliação para fazer a proposta. E a sua linha de trabalho vai ter que olhar sobre esses tópicos. Olha como é que seria isso, por exemplo, um esquema dessa análise. Você vai analisar de forma organizada e planejada documentos, dados, identificar pontos de defasagem, ou seja, tem coisa que precisaria atualizar, é um software que está usando no computador que tem atualização que deveria ter feito para reduzir erros, planilhas que estão desatualizadas, parou lá em maio ou em março, com a pandemia eu não anotei mais nada. Não, você tem que olhar, mesmo que seja nada, você tem que atualizar isso, porque isso faz parte do histórico. Então, e aí o que vai ser necessário é os ajustes. Então, a análise é de documentos, de dados, as entrevistas que você faz com as pessoas e a sua observação. Nem sempre o que dizem para você é o que acontece. Até porque, se é um consultor, algumas vezes o cara te chama, o dono lá, ou um gerente, consegue que a empresa contrate o seu serviço e eles vão querer dizer que não tem nada de tanto problema lá, assim, que está tudo muito bem, a gente sempre fez assim, está tudo certinho, não tem problema nenhum. Você, com muito tato, tem que dizer, olha, se não tivesse problema, nós não teríamos esse resultado que você está tendo. Isso aqui é um sintoma de uma coisa. É a mesma coisa, você voltando no negócio do médico aí, você ir lá, pô, doutor, como é que você está? Não, não estou sentindo nada. Então, aí ele aperta aqui do lado, você tem dor. Eu falei assim, mas está doendo. Eu disse, não, mas peraí, você falou que não tinha nada, como é que está doendo quando aperta? Então, a mesma coisa. A empresa vai dizer que não tem nada, mas como é que esse relatório me apresenta esse número? Como é que o balancete do mês tem esse resultado? Por que, então, que não tem um capital separado para o fluxo de caixa? Por que não tem? Bom, se você diz que está tudo bem, esse número tinha que estar equivalendo a, sei lá, 30%, 40% do valor do faturamento, enfim, sei lá, qualquer coisa. Então, essa análise vai por aí. Então, ainda que a análise seja completa, a gente deve botar limite na observação. Sabe por quê? O que significa isso? Que você tem que focar, você tem que ir direto ao ponto. Porque se você começar a achar que tem que trocar a luminária do teto, que a iluminação é ruim, por isso que o resultado financeiro é triste no final do mês. Você não tem nada a ver com a iluminação. Você pode até no passando falar assim, olha, é legal que você mudasse essa iluminação aqui, que está meio escuro para o pessoal trabalhar. Então, isso aí pode também impactar no relacionamento, no humor e tal, mas isso aí é uma dica fora a parte. No teu trabalho, você tem que estar focado naquilo que você está pretendendo fazer, tá? Então, prol da produtividade, limite, porque você tem um prazo para apresentar o resultado e você não pode mudar muito isso. Voltando ao ponto aí, que a gente tem aí de uma análise 360, dando um exemplo do que significa isso, você está ali no meio, a fase que está ali de integração, todos esses elementos, esses recursos, esses setores têm que estar integrados para que a empresa produza. Então, você vai identificar setor que, às vezes, está fora do ninho, aí está fora do processo, está sendo um cara meio autônomo, não está participando dos resultados, ele não apresenta algo coerente, ok? Então, olha, só para dar uma enriquecida, isso aí está aí no slide, é só para dar uma ilustrada. O que é a análise? A análise vai ter um conjunto de
Experiência, conhecimento e percepção. Então, é a tua experiência de trabalho, que você já trabalha nesse setor. Quem de vocês trabalha num determinado ramo, seja industrial, comercial, não importa, o tempo que você trabalha nesse lugar já te deu uma certa experiência sobre como que aquele setor funciona. Então, se você se torna um consultor, você consegue falar com mais propriedade sobre aquele assunto, porque você vivenciou. Você esteve do outro lado do balcão, vamos dizer assim. Então, você tem conhecimento porque você estudou especificamente aqueles pontos. E a sua percepção, porque a sua experiência, com o que você sabe, com o que você aprendeu, vai te dar conclusões, vai te sinalizar situações que precisam de melhoria. Tá? E embaixo, o que acontece para chegar nas soluções? Insights, criatividade e a pesquisa documental. Ou seja, os documentos vão dizer para você o que precisa ser corrigido. A sua criatividade vai apresentar para você uma possível, uma proposta de solução, uma proposta de resultado. Tá? E os insights têm a ver com experiência e conhecimento. Pô, isso aqui eu já vi em tal lugar, pô, de repente isso aqui se aplica aqui, eu estou achando que aqui está com muito jeitão de ser exatamente isso mesmo. Beleza, então vamos em frente. Soluções e melhorias é a etapa da apresentação, onde você terminou lá a sua fase de análise e tudo. Então, agora você vai apresentar no seu relatório de consultoria as soluções, as propostas de melhoria justificadas, embasadas e com a apresentação dos benefícios. Ele dizia assim, olha, a sua produção caiu 30% porque tem um problema aí na máquina que ela precisa ser melhor calibrada. Ok. Qual é a proposta? Eu proponho que você faça uma inspeção profunda de manutenção nesse equipamento para que, baseado na documentação dessa máquina, ela estaria performando, ela estaria produzindo o dobro do que ela produz. Se ela não está fazendo isso, é porque necessita de um determinado nível de manutenção. E quais são os benefícios? Você imaginou que você hoje está vivendo com 20 e, de repente, essa máquina ajustada, bonitinha, vai passar a produzir 40. Você dobra a produção. Qual é o benefício? Você vai dobrar a produção. Tá? Então, você vai basear no problema que você levantou, vai mostrar a solução, vai dizer que você está apresentando aquela solução por algo que você tem fundamentação disso, você pegou uma documentação que comprova que, de fato, aquele problema existe e que a solução que você está propondo vai, de fato, impactar no resultado que se espera daquele processo. Tá? Então, nada é eu acho que vai dar certo. Quem acha que vai dar certo tem toda certeza que não vai dar, porque não está baseado em fato nenhum, em nenhum conhecimento e muito menos em experiência. Muitas vezes a gente dá um chute numa coisa de resultado, porque a gente conhece aquilo ali. Fala, isso aí, a máquina não está andando. É o seguinte, faz uma manutenção aí, chama um técnico aí para fazer uma investigação na máquina, porque ela não está funcionando bem, não. Porque você conhece a máquina. Mas isso não é o papel do consultor. O consultor está num outro processo. Diga lá. Se pode trocar. Existe isso, sabe? Isso caiu muito em desuso porque algumas empresas, alguns empresários, botam nas costas do consultor a responsabilidade por ter que demitir pessoas. E quando, na verdade, muitas vezes a demissão não é porque ele é inábil naquela função. Talvez se ele tivesse um pequeno treinamento, uma pequena atenção, um ajuste, ele passaria a ser bom. E aí, para muito empresário, ele acha melhor, que já não vai com a cara daquele empregado mesmo, ele manda o cara embora. Então, mas como ele não quer confrontar com isso, ele vai dizer assim, o consultor esteve aqui, levantou os problemas, e um dos problemas é que o setor não está andando bem porque tem 3 funcionários a mais, vou ter que mandar embora. Por exemplo. Tá? Então, se ele não está apto para a função, o problema é de quem? Não é do funcionário. Ele pode ter sido mal selecionado, ele pode estar ali em disfunção porque ele veio de um outro setor, como ele era muito bom lá do outro lado, e de repente, para quebrar um galho, ele acabou ficando no novo setor com uma nova função, mas ele não é o cara para aquela função. Então, tem que ver isso. Pode ter sido falha
de seleção, né? Quando foi contratado, falha na contratação, pode ter sido falha na atualização desse funcionário, desse colaborador, como pode ser um problema particular também. Você também tem que olhar que, às vezes, a gente está passando problemas familiares, ou quaisquer que sejam, de doença, dinheiro, não importa, e que isso impacta no teu resultado dentro da empresa. E isso precisa ser bem investigado. Então, aí é uma coisa que é um papo que o pessoal do RH, gestão de pessoas, precisa ver. Numa empresa organizada, vai te mandar até no psicólogo. Vai até mandar ver você se você tem algum problema lá, alguma coisa que está passando. Confidencialmente, você vai se abrir lá com o psicólogo ou a psicóloga, enfim, e você vai contar o que está acontecendo, dizer assim, olha, eu estou com dificuldade por causa disso, ou meu filho está doente, ou, sei lá, eu briguei com meu marido, estou em processo de separação, ou minha mulher me abandonou, qualquer coisa, qualquer coisa. Como pode ser também da inadequação de treinamento. Tá? Empresas grandes costumam estar muito de olho nisso, porque um funcionário, um colaborador insatisfeito é igual alguém gripado na sala de aula, com ar-condicionado. Todo mundo vai ficar gripado. Então, um colaborador insatisfeito vai contaminar a equipe. Então, quem é o gestor tem que estar rápido no gatilho, percebendo isso, e não é afastando ou mandando embora esse cara, é vendo por que essa coisa acontece. Porque o resultado de uma empresa não é na bela ideia nem dos olhos verdes do dono, e sim que é uma soma de uma equipe que trabalha junto com o foco, com o resultado, buscando o resultado todo mundo junto. Isso se chama engajamento, participação colaboradora, colaborativa, por isso que mudaram esse nome. Antes era funcionário, que é o cara que funciona, né? Que faz aquela função. Hoje é colaborador, porque ele colabora com o resultado da empresa, não importa qual seja o recado, qual seja, como é que se diz, não importa qual seja o problema em si, mas a gente tem que juntar colaborador, todo mundo está buscando como uma equipe mesmo. Um time de futebol, um time de rugby, seja o time que for, vôlei, basquete, se um jogador não tiver bom, desequilibra o time. Então, o resultado para ganhar o campeonato precisa todo mundo estar junto, todo mundo fazendo o mesmo esforço. Então, é isso aí. A Jane já estava falando que é como uma mãe dos colaboradores. Ela precisa entender. Ela não tem. O pessoal do RH, muitas vezes, ele se confunde com o dono da empresa que manda escovar meia dúzia de pessoas lá. E não é bem isso. O RH é para o cara para corrigir distorções, buscar treinamentos, adequação. Agora, tudo também passa por grana, né? E também quem paga a conta é o dono. Ele pode dizer, eu não quero que faça nada disso, e fim de papo. Cabe ao RH dizendo, olha, não vamos resolver esse problema, porque eu detectei isso aí e a solução é por aí. O consultor veio aqui e disse que era legal fazer um mega evento com os funcionários para levantar o moral, o pessoal fica legal, mas não é aquele negócio de palestra de autoajuda, e sim um treinamento mesmo, buscar adequação, buscar resultados junto, fazer o time ficar junto, esse tipo de coisa. Bom, a etapa é levantar custo, prioridades da implementação, definir processos, identificar e definir os participantes do processo, então, cuidado com a quantidade de ofertas, porque o cliente pode começar a querer que você faça mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo outro, e aí você vai ter problema, porque você vai começar a abrir um cardápio de serviços e o preço vai lá em cima, não é o escopo, porque você vai ter que se dedicar mesmo, você é um profissional, vai ter que dedicar muita coisa, porque você tem que apresentar resultado, né, pessoal? Consultor não é só o cara que prescreve e dane-se. Não, para você é importante que aquele resultado aconteça, que dê resultado. Por quê? É o seu nome que está ali, foi você que mandou. Se você vai no médico, ele manda um remédio errado, você toma e não acontece nada, qual o problema? O que você fala? Pô, aquele médico que eu fui lá não adiantou nada, comprei um monte de remédio, continuo sem com a mesma dor na barriga do mesmo modo. Então, você espera que o consultor é esperado como um cara que vai resolver os problemas. Professor. Oi, fala, pode falar. O aluno Éder, assim, em média, só para ter uma base, qual que é o valor de uma consultoria, mais ou menos? De 0 a 1 milhão, cara. Depende muito de quem é o consultor, qual é o tipo de consultoria, qual o nível de especialização, qual o tipo de experiência que você tem. Obviamente,
independente de qualquer que seja o nível. Quem vai cobrar mais caro? Um consultor que está começando ou um consultor que já tem 15 anos no mercado e que já tem um monte de resultado positivo que empresas que ele já deu consultoria? 15 anos, né? Então, é o processo, é o tempo. Lembra que eu botei naquela apresentação lá sobre experiência, percepção? Então, experiência é tempo. E experiência a gente não compra em livro, a gente compra com observação, com percepção, com conhecimento, aprendendo com estudo. Aí tem a técnica, todo com conteúdo, você precisa fazer mesmo. Mas experiência é construída, cara. Entendi. Muito Entendeu? obrigado. Não tem tabela de preço, isso aí é em função da qualidade do teu trabalho, cara. Tá. Qual é o preço? Existe um preço fixo para pintor de parede, por exemplo? Vou dar um exemplo aí bem simples. Cada pintor não cobra um preço diferente, cara? Sim. E o pintor que todo mundo fala que é bom pra caramba, qual é o preço dele? Lá em cima, né, cara? Com certeza. Beleza, professor. Muito obrigado, viu? É o que não tem agenda. O cara vai dizer, olha, eu só posso atender você daqui a 5 meses, cara. E aí, ó, e quanto é que vai ser? 5 pau. Mas o quê? Para pintar só 2 quartos? Eu falei, mas é o meu preço. Tá E certo. assim Muito vai. obrigado, professor. Beleza. Então, olha, é interessante que isso vale também, essa questão de preço, cara, em função de experiência mesmo, tempo. Até mesmo profissionais que são colaboradores, que trabalham no CLT, não é consultor nem nada disso, que tem a figura do consultor interno, existe nas empresas essa posição, consultor interno. Ele procura solução para vários problemas dentro da empresa, dentro das especialidades, claro. O que eu quero dizer assim, um profissional de um determinado... vamos pensar num médico, num engenheiro, num arquiteto, e que ele queira ser contratado por uma empresa para trabalhar só para ela. Dependendo da especialização desse cara, ele vai dizer assim, ou não me interessa ficar trabalhando num único lugar, ou se eu for para trabalhar e só para você, eu quero 40 pau por mês. Por exemplo. Mas porque ele tem nome. Então, a primeira coisa é focar numa coisa. Lembra aí o livro que eu dei para vocês. Focar uma coisa, encontrar o seu negócio, aquilo que é o do seu coração, aquilo que sua paixão manda, porque só apaixonado você faz coisas que ninguém, com razão, se for pensar na lógica, faria. Então, você com paixão naquilo que faz, você vai fundo para conquistar aquilo. Tá? Então, ele deixa a marca quando a empresa aprende com ele. Você construiu uma estrada positiva e a empresa, quando você vai embora depois da sua consultoria e que implementou todas as coisas e que obteve um excelente resultado, e você deixou um monte de dicas para que aquelas pessoas, para que aquela empresa, nos setores onde você passou, essas dicas de fato são úteis, que é aquela coisa do tipo onde você trabalha, passa o cara fala assim, pô, o que você está fazendo desse jeito? Olha, tem uma ideia boa aqui, faz assim dessa forma. Aí você fala assim, caramba, eu nunca pensei nisso. Não é verdade? Não é que fica melhor desse outro modo? Às vezes é uma dica besta, mas aí todo mundo aprende. Você está botando a sua experiência lá. E não é porque você cobrou. Às vezes é além do que você cobrou. Você acrescenta, você faz algo mais. Surpreenda seu cliente sempre. Mesmo você sendo apenas um empregado com um colaborador, como a Jennifer lembrou aí, ou o Rodrigo, aliás, que botou do colaborador, mesmo você sendo um colaborador, faça mais do que você foi contratado. Acrescente sempre algo mais àquilo que você faz. Só assim você será um profissional respeitado. Você vai dizer assim, mas lá onde eu estou, o cara não está nem aí para isso. Bom, você está no mercado, você trabalha nas empresas, você vai conhecer pessoas, pessoas vão passar pela sua vida e vão ver a marca que você deixa onde você passa. Essa fama corre, assim como a outra fama também corre, a fama, sim, positiva, também corre. Se bem que a negativa vai mais rápido do que a positiva, porém é caminho certo também. Então, olha, espero que eu tenha atingido aí o objetivo de dar a vocês uma super dica do que é ser um consultor e quais as etapas que a gente enfrenta trabalhando em levantamentos, em produção, em conceituação. Pessoal, perguntas?
Professor, Boba, vai lá. da perspectiva de quem contrata consultoria, Aham. qual ali é o limite da necessidade de contratar uma consultoria? Né? Porque às vezes algumas coisas ali às vezes a gente até consegue resolver. Como a gente sabe se é necessário uma consultoria? De alguma forma, você dentro da empresa com o grupo já identificou que vocês não encontram uma solução razoável para aquilo ali. Você já testou algumas possibilidades que vocês tiveram em sites ou que vocês definiram e não deu certo. Ou não deu certo, não é que piorou, não. Não surtiu efeito. Vocês gostariam que aquele processo fosse melhorado com aquelas ideias, mas você viu que não mudou muita coisa. E aí, aquela história. Muitas vezes, alguém de fora, acontece comigo no texto, quando eu escrevo, eu leio o texto, vejo para cá, vejo para lá, vejo para cá, vejo para lá, e está tudo, já está certinho, não está faltando acento, não está faltando vírgulas, as palavras estão certas. E aí eu publico o tal do texto, mando aí, bota aí na. Viu agora a apresentação que eu vi agora aqui, ó. Eu escrevi benefício, eu olhei tudo, eu falei assim, tá bacana, então não está faltando os tópicos que a gente precisava abordar, deixa eu botar o S aqui logo de uma vez. E está tudo certo, não tem problema, posso fechar essa apresentação, mandar para os alunos, botar lá na página e pronto. Faltou um S. E você que vem de fora vai olhar assim de cara, está faltando um S ali. Então, muitas vezes, esse papel do consultor é esse cara de fora, cara. É esse sujeito, essa pessoa que vem de fora, que vê aquilo, que identifica. A diferença entre um consultor e o consultor e um auditor é que a auditoria está muito associada, a Jennifer está perguntando isso, a auditoria está muito associada a financeiro, a levantamento, a conciliação, confirmar se aqueles documentos estão de acordo com os lançamentos que foram feitos. É muito comum a auditoria exatamente na área de finanças, auditoria contábil, auditoria financeira, ela mexe com números, exclusivamente com números. Se o que está informado naquele relatório é condizente, por exemplo, é condizente com o que ele tem do relatório de estoque. Então, ele fala lá que o total dele do estoque é 5 milhões, mas lá no balanço está só 4 milhões 980. Por que tem uma diferença? O auditor vai identificar, vai buscar, né? Vai revisar tudo quando é documento, ver se está tudo lançado de acordo e vai dar um parecer dizendo, olha, fizemos uma auditagem aqui, verificamos que todos os processos estão de acordo, estão condizentes com a lei, com a legislação vigente, seguem as normas, está tudo certinho. Então, nós atestamos que verificamos isso aqui e está tudo de acordo, todas as comprovações estão de acordo com a legislação e foram feitas. E aí tem o auditor externo e o auditor interno. Toda empresa que tem ações em bolsa, que tem capital aberto, ou as empresas de capital misto, né? Por exemplo, as que são prestadoras de serviço, as filantrópicas, os hospitais filantrópicos, todas as instituições que recebem verbas públicas, ela tem que ter o auditor interno, que é o que cata essas diferenças, procura ver se tem ou não, e o auditor externo que vem de fora e olha do nada e vê assim, aquilo igual o S ali do meu benefícios ali. O cara vem de fora e vê assim, está faltando S ali, para consertar. E o consultor identifica onde tem o problema e vai dizer qual é a solução. Um faz o levantamento de uma realidade e mostra onde está errado. O outro faz uma análise, identifica onde tem os erros e diz o que tem que fazer para corrigir. O auditor não necessariamente vai dizer o que tem que corrigir. Ele vai apontar que tem um erro. Beleza? Vamos lá, pessoal. Perguntas? Mais perguntas? Nenhuma. Podemos encerrar? Podemos dar boa noite e ir embora? Professor, Oi. eu tenho uma pergunta, assim, até meio que faz um pouco de sentido para mim. Para ser consultor, tem que ter alguma formação? Tem.
além da experiência de trabalho, você tem cursos de consultoria. Por quê? O que é esse curso, na verdade? É um aprendizado que você faz, em linhas gerais, disso tudo que você já viu aqui. Só que o curso faz você treinar. Mas, teoricamente, tudo que tem no curso você já viu aqui nessa aula. A diferença é que, quando você faz um curso, e aí já tem também daqui a pouco eu vou falar sobre isso, quando você faz um curso, ele vai treinar. Agora nós vamos treinar como é que a gente faz levantamento, como é que a gente faz análise, como é que a gente faz a entrevista, como é que a gente deve se portar na entrevista, como é que a gente deve fazer e treina isso e tal. Então, um curso faz isso, essas simulações. E o que eu ia dizer é o seguinte, que existe, claro, uma espécie de associação ou confederação ou federação dos consultores do Brasil, que alguém inventou um dia, que você tem que ter uma tal de uma carteirinha, que você tem que pagar uma anuidade para você fazer parte. Igual para ser advogado você tem que ter OAB, para ser médico tem que ter CRM, para ser contador tem que ter CRC. Ele inventa essas coisas aí para poder ser ao longo desde o Império, né? Tem que dizer que o cara é, de fato, aquilo que ele está dizendo que é. Nesse aí de consultor, basta você apresentar um diploma de que fez o curso de consultoria na instituição XYZ, e aí ele reconhece, legal, então toma a carteirinha, você pagou lá 1.000 e pouco por mês, por ano, para poder fazer parte daquilo, e até logo. Nada implica ou impede que você não possa ser consultor sem essa carteirinha. Só que o que faz o site lá daquela associação, seu nome está lá, você é reconhecido por eles. Tem todo um jogo de conversa fiada aí. Mas você pode começar, sabe como? Fazendo esse estudo e pegando aí literatura, livros e tal, e aprendendo isso, e propor essas aplicações dentro da empresa que você trabalha agora. Para você começar a construir uma visão do todo da corporação, e não só naquele setor que você está. Mas você pode fazer uma espécie de consultoria aonde você trabalha, naquele setor. Fica bem especializado, para você treinar como que você faz análise. Mas aí você precisa que a galera da empresa lá, seu chefe, coordenador, gerente, dono, enfim, tope, né? Concorde, permita que você faça isso, desde que isso não atrapalhe o serviço para o qual você foi contratado, fora do horário, você pode fazer, que é mais ou menos o que vão dizer para você. Entendeu? Mas depois é bom você fazer o curso, porque, como eu disse no início, a gente tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre lendo, tem que estar sempre se informando. Como é que você vai saber sobre a legislação que rege uma determinada atividade? Você tem que pegar a lei lá e sair lendo, cara, e pegar pessoas que traduziram aquilo, que fizeram algum parecer e ir fundo. Obrigado, professor. Beleza, estou gostando das perguntas, tá bom, hein? É bom isso. Pessoal, podemos ir? Boa noite, podemos encerrar? Vou encerrar a gravação aqui, daqui a pouco eu vou dar uma salvada nesse assunto aqui, deixa eu interromper a gravação.